Olá, queridos, que a graça e a paz estejam em seu coração. Eu sou o pastor Éder Moreira e desejo que as mais ricas e seletas bênçãos dos céus estejam sobre a sua vida. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e nos ajude divulgando para outras pessoas e propagando, fazendo com que este espaço seja um espaço onde vidas possam ser edificadas. Eu gostaria de meditar com você em Atos capítulo 11, versículos 21, 22 e 23, um texto muito interessante da palavra de Deus, que diz assim: E num dia designado, vestido Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: Voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. Eu gostaria de refletir com você hoje sobre o perigo do orgulho. O orgulho é um sentimento terrível, nefasto e muitas vezes sorrateiro. Nós precisamos de muito discernimento espiritual e da ajuda da palavra de Deus para discernirmos os sentimentos do nosso coração. Há muitos sentimentos que são prejudiciais, mas o orgulho é um dos mais terríveis. O orgulho é capaz de transformar anjos em demônios, homens santos em terríveis pecadores. O orgulho é uma seta usada pelo diabo para nos fazer soberbos, altivos e desviarmos do que realmente nós precisamos, que é reconhecer que Deus é o único superior e todo-poderoso. Nesse texto, a Bíblia diz que, certa feita, o rei Herodes, depois de um belo e esplêndido discurso, foi ovacionado pela multidão que dizia: esse discurso só pode ter vindo de Deus e não de um homem. Eles estavam exaltando a capacidade retórica e oratória do rei Herodes. E Herodes cometeu um erro, o erro de não guardar o seu coração. Ele se ensoberbeceu e não deu glórias a Deus. Não reconheceu que, na verdade, o louvor deveria ser dado a Deus, que dá capacidade aos homens. E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo, e esse anjo feriu o rei Herodes, e ele morreu comido de bichos. Em outras versões, essa expressão vai dizer que foi uma morte mediante os vermes. Eu acho interessante essa expressão e gostaria de destacá-la com você. Essa expressão bichos ou vermes que aparece aqui no texto é o termo grego eskolekobrotos. Eskolekobrotos. E é interessante porque essa expressão grega refere-se aos vermes intestinais que se alimentam de mortos. Só há um detalhe aqui nesse texto, é que esses vermes, eles só são ativados no organismo de alguém após a morte. Mas aqui nesse texto aconteceu justamente algo que nos chama a atenção. Enquanto Herodes ainda estava vivo, Deus enviou o anjo e ativou esses vermes no organismo de Herodes, esses vermes que só se alimentam de mortos, que só são ativados após a morte. Aqui nesse caso, o anjo veio e ativou esses vermes enquanto Herodes ainda vivia. A ideia do texto é mostrar que, por causa da soberba, do orgulho e da altivez e da vaidade de Herodes, ele morreu de uma forma muito estranha e uma morte que começou de dentro para fora. Uma morte que foi ativada de forma prematura. Os vermes que são ativados após a morte de todo o organismo e começam a decompor o organismo humano, começaram a comer Herodes de dentro para fora, antes mesmo dele morrer. E escute, não se engane,
O orgulho, a soberba, a altivez, a vaidade do nosso coração nos mata lentamente. A ideia desse texto é mostrar que o retrato nefasto que o orgulho traz, os prejuízos que o orgulho traz, é de uma morte de dentro para fora. Eu quero que você pense nisso. O orgulho é algo terrível. Aqui nesse texto, Deus ativou os vermes da morte antes de que Herodes passasse pela própria morte. E ele teve uma morte horrenda. Que Deus possa guardar o nosso coração. O orgulho nos faz morrer de dentro para fora. Não deixe o seu coração ser corrompido, corroído. O orgulho nos destrói lentamente. Que nós possamos guardar essa reflexão no nosso coração. Sonde o seu coração agora. Será que nós temos sido orgulhosos, soberbos? Que Deus nos livre e que reconheçamos que toda a honra, toda a glória e todo o louvor pertence única e exclusivamente ao Senhor. Que Deus abençoe você.